Fernando, explica para mim quem está trabalhando nesta segunda-feira, porque o governador liberou uma série de serviços. Fernando, eu quero saber quais os serviços que eu posso contar a partir de agora. Vamos lá então, a gente separou aqui para você o que está liberado. Vale lembrar que aqui em Santa Catarina, os serviços essenciais, mercado, farmácia, postos de combustíveis, tudo isso já estava funcionando, nunca parou. Aí o governo liberou os bancos, então os bancos também estão funcionando. Depois o governo liberou a construção civil e toda a cadeia da construção civil. E agora o governo está liberando os autônomos e também os profissionais liberais, aquelas pessoas que trabalham por conta, que têm um escritório. Aqui estão eles, clínicas da área da saúde, veterinários, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, salões de beleza e também clínicas estéticas, advogados, contadores, empregados domésticos, jardineiros, encanadores. Bom, esses profissionais você já pode contar a partir desta segunda-feira. Estão liberados, o governo está autorizando a retomada dos trabalhos. Bom, mas o governo liberou com algumas regras, não seria tão simples assim. Inclusive, a gente vem acompanhando já, desde quando os mercados continuaram abertos, quando a quarentena entrou em vigor há 20 dias, o governo disse o seguinte: a gente vai deixar alguns serviços funcionando, mas com critérios de segurança. O espaçamento de 1,5 m, redução na capacidade dos estabelecimentos comerciais em 50%, e agora o governo aumentou essa lista de restrições. Vamos ver? Atendimento individual, quer atender, pode atender, mas tem que atender um por vez. Proibida a atividade em shoppings, então se você que viu aqueles serviços todos, mas eles são oferecidos em shoppings, em galerias, aí não pode, porque os shoppings ainda continuam fechados, pelo menos até a terça-feira. Higienização das mãos, então está sempre aí, ó, limpando, lavando, passando álcool e gel, tanto o cliente quanto o profissional que atende, viu? Uso de equipamentos de proteção individual, a gente está falando de máscaras, a gente está falando de luvas, atendimento de pacientes sem sintomas, e é legal aqui, ó, porque o governo está recomendando que os profissionais façam uma triagem, uma pesquisa mesmo, né? Uma pequena entrevista, justamente para identificar se o paciente tem algum sintoma ou não. E também priorizar o trabalho remoto, quando possível, atendimento remoto pela internet. Então, são esses profissionais com essas devidas regras. Fernando, nada do comércio? Não, por enquanto não. Existe a expectativa, eu vou adiantar para você, pela conversa que eu tive com o governador na semana passada, com o presidente da Fiesc, a Associação das Indústrias e também das Empresas de Comércio, eu tive a informação e pude perceber que o Estado está se encaminhando, sim, para a liberação do comércio já nesta semana. Isso já está definido? Ainda não. O governo está tomando as medidas, passou o final de semana estudando, justamente para saber se vai prorrogar para esses serviços que ainda estão fechados a quarentena ou se vai liberar mais alguma coisa, um outro setor, por exemplo, o comércio já na quarta-feira. Existe a expectativa de liberação, mas nós estamos acompanhando. Os ônibus também não voltaram, as aulas da mesma forma. Vamos para o centro da cidade? Vamos lá conversar com a Ana Vaz, porque hoje eu já percebi uma grande movimentação, viu, Ana Vaz? De veículos, de pessoas. Então você pode contar para a gente o que você está vendo aí no centro de Florianópolis, a movimentação. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. E bom dia também para vocês que nos acompanham aqui no SBT Meio-Dia. Tua percepção está confirmada, tá? Muitas pessoas mesmo circulando aqui pelas ruas de Florianópolis, principalmente aqui no centro da capital, mesmo com os serviços, né, de comércio aí em geral ainda fechados, né? Vou mostrar aqui para vocês. A gente fala ao vivo aqui da Trajano, onde vocês conseguem ver aqui bastante movimentação, especialmente por conta de bancos, né, aqui nessa região. Muitas pessoas vindo resolver pendências então, de bancos aqui no centro de Florianópolis. E para além dos bancos, você já deu a informação de que outros serviços, então, já estão liberados aqui em Florianópolis, né? Enfim, toda Santa Catarina. E a gente veio conferir hoje pela manhã, né? O repórter Laércio Botega para ver como é que está funcionando aí barbearias, salão de beleza, enfim, outros serviços que foram liberados. Vamos acompanhar. Já na entrada para a ilha, foi possível notar o aumento no movimento do fluxo de veículos. Era um indício de que o movimento estava diferente dos outros dias. O mesmo na beira-mar, mais carros que dias atrás. E não foi diferente no centro, uma circulação maior de pessoas. Esse aqui é o Vicente, ele trabalha numa barbearia aqui no centro, em Florianópolis. Como é que está a expectativa de vocês com esse retorno? A expectativa é que hoje vai ser bem devagar, né? Falta de transporte público,
os comércios fechados, daí vai ser um pinga-pinga, mais cliente, né? Cliente já formado, porque a gente mandou mensagem no final de semana que vai vir hoje. Vamos fazer um esquema para não deixar muita gente aí dentro? Aí quando chegar mais 2 ou 3 clientes, eu vou botar as cadeiras na rua para manter aquela distância, né? E usar máscara e luva. Todo cuidado. Todo cuidado. Pelo novo decreto do governo estadual divulgado no fim de semana, alguns estabelecimentos puderam voltar a funcionar. Um alívio para quem estava preocupado. Esse salão de beleza aqui também reabriu nesta segunda-feira. A Priscila é gerente aqui. Priscila, a expectativa de vocês é que tenha um movimento, mas vocês vão controlar o movimento aqui também. Exatamente. A gente está priorizando a saúde de todos aqui, né? Como você pode ver com os X sinalizando máscaras e luvas, né? A nossa equipe está somente 50%, né, para manter a saúde de todos. Sabemos que não vamos ter esse retorno de imediato, mas isso a gente até fica um pouco feliz, mantendo sempre a saúde de todos. E sobre essas liberações, alguns gostaram, outros já acharam um pouco precipitada a decisão. É complicado porque é bem preocupante, né? A gente precisa trabalhar, mas é complicado pela situação do perigo, né? Da contaminação. Então, acho que tem que ter um bom cuidado. Tá aí, então, né? Vocês acompanharam essas primeiras horas aí de alguns serviços que foram liberados em toda Santa Catarina. Então, vocês acompanharam como é que está sendo esse recomeço, essa retomada aqui em Florianópolis. Mas essa percepção, né, que a gente vem notando aí das pessoas circulando já cada vez mais aqui nas ruas de Florianópolis, não é de hoje. Por isso, a gente já conversa aqui com o comandante da Guarda Municipal, que já vem notando isso, né? A presença maior aí, mais intensa dessas pessoas na rua desde semana passada, né, comandante? Bom dia para você. Bom dia a todos. A gente realmente vem percebendo um certo afrouxamento das medidas de isolamento social. As pessoas que têm essa obrigação de permanecer em casa, muitas vezes saem porque não conseguem mais permanecer, não conseguem mais ficar em casa e aí sai para alguma atividade física. Essa atividade física, ela acaba estimulando outras pessoas e quando a gente vê, a gente já tem um parque cheio ou à beira-mar, uma ciclovia, um espaço que antes era para estar isolado, as pessoas se sentem cada vez mais estimuladas. O governo, seja do município, estado, o governo federal, passou a indicar a utilização de máscaras. Essa é uma recomendação que deve ser adotada por todos, muito embora a gente venha percebendo algumas situações de alguns estabelecimentos que estão permitidos o comércio, como construção civil, instituição financeira, como a gente está vendo aqui, e algumas outras, as pessoas têm que seguir esse regramento de permanecer em casa, porque esse é o local mais seguro que as pessoas devem continuar permanecendo para que a gente diminua cada vez mais a disseminação do coronavírus. É importante deixar claro, né, como você está falando, independente, né, por mais que esses serviços aí tenham sido liberados aqui em Santa Catarina, enfim, em Florianópolis, o tom continua sendo o mesmo, né? Só sair de casa para aquilo que for realmente necessário e essencial. Exatamente. Esses serviços são liberados justamente para que as pessoas possam ter um mínimo de condição para seguir a sua vida. Mas a preservação da vida, ela requer alguns cuidados que a gente precisa ter como indispensáveis. E o cuidado indispensável para o momento é ficar em casa. A gente sabe que essa é a melhor medida de evitar a disseminação desse vírus, que em muitos casos ele é mortal. Então as pessoas têm que seguir essas recomendações, evitar ao máximo a aglomeração de pessoas, né, porque não é um momento de reunião, não é um momento de festa, não é um momento de prática de esporte, é um momento de você sentir, permanecer dentro da sua casa, evitar ao máximo o contato com as demais pessoas e fazer aquilo que for sair de casa estritamente para uma situação emergencial, uma situação de necessidade. Até deixar claro para o pessoal que esses serviços que foram liberados também estão sendo fiscalizados, né? Exatamente, a Guarda Municipal continua fazendo a fiscalização não só dos liberados, aonde é liberado existe uma necessidade de manter um certo regramento. A gente estava ali, acompanhou os profissionais do banco fazendo a fila com a permanência numa distância de segurança entre uma pessoa e outra, e nos demais estabelecimentos também assim. Aqueles estabelecimentos que não estão liberados, eles continuam sendo fiscalizados, da mesma forma como a Guarda Municipal vem fiscalizando a beira-mar, os parques, as praças, as praias, evitando o máximo a aglomeração de pessoas.
Então a Guarda Municipal segue e deixa sempre seu contato. Em algum caso que as pessoas estejam, estabelecimentos, descumprindo essas regras, entre em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153. Deixo aqui o nosso recado de permanecer em casa e, a partir de agora, use a máscara. A Prefeitura, inclusive, está disponibilizando uma informação de como se elaborar, como fazer a máscara de forma caseira. Entre em contato, verifique nos sites da Prefeitura que você vai encontrar essa informação. Certo, obrigada, comandante, por tua participação aqui no SBT Meio-Dia. Então tá aí, né? A gente acompanhando essas primeiras horas aí, né? Primeira manhã de alguns serviços liberados aqui em Florianópolis, movimentação bastante intensa aí nas ruas aqui da capital. A gente vê muita gente aí pelas ruas, pessoal vindo resolver pendência aqui de banco, como vocês acompanham nas imagens. Alguns serviços liberados, como nós dissemos, mas o tom continua sendo o mesmo, somente sair de casa para aquilo que for realmente necessário. Eu volto contigo, Fernando. Legal, Ana Vaz, obrigado pela informação. Ana Vaz está no centro de Florianópolis. Veja só a quantidade de pessoas nessa agência da Caixa Econômica Federal. Inclusive, vale lembrar que o governo, nos próximos dias, vai começar a pagar os R$600. Eu vou explicar já já tudo como funciona. Fernanda, isso aqui, ó, essa movimentação é por causa dos 600? Não, ainda não. Isso aqui é pessoas que estavam com pendências. Eu só vou dar uma dica, porque nesse final de semana eu ajudei uma vizinha a resolver um problema de banco pelo aplicativo do celular. Então conversa aí, você que não sabe mexer, eu também sou meio perdido nessas coisas. Conversa aí com seu filho, com seu neto, talvez você possa resolver um pagamento, uma pendência, através do aplicativo, sem precisar ir até uma agência bancária. Só vai mesmo se for necessidade. Então, os serviços de autônomos, os profissionais liberais, que a partir de agora podem voltar ao trabalho aqui em Santa Catarina, por conta disso, movimentação maior de veículos, de pessoas nas ruas.